E ali, depois, em maio, de fato, quando eu fui desligado, e aí eu decidi investir no método PRH e me comprometer ali de ponta a ponta, aplicando as técnicas enquanto ia estudando. 26 processos seletivos que eu consegui entrar. Então, só de RH foram 26 entrevistas e depois outras com coordenadores, tudo mais. Foram, então, no total, mais de 35 entrevistas. Nessa vaga, eu recebi um aumento salarial de 125,81%, que é mais do que dobrar o salário. Conseguiu mais do que dobrar o salário? E essa vaga você conseguiu por onde? Foi pela GUP. Então, o processo durou mais ou menos entre 10 a 15 dias na GUP? Olá, está começando mais um podcast dos Dedicados Especialistas, uma conversa com alunos e alunos do PRH que conseguiram emprego com as técnicas que eu ensino por aqui. Tudo bem, Carlos? Fala, Rick, tudo bem? Fala, pessoal. Carlos, você conseguiu um emprego utilizando todas as técnicas do PRH? Consegui sim, Henrique. Eu consegui em 64 dias. Foi na área de Data Analytics, agora em janeiro de 2025. Janeiro de 2025, então é possível conseguir emprego no início do ano. Caraca, você achava que seria mais difícil ali por ser o período ali de final de ano, início de ano? Então, para dezembro, eu acredito que não sairia mesmo, por já ser um mês curto, né, de festividade, Natal, Ano Novo. Mas para janeiro, eu acredito que muita coisa ia acontecer e de fato está acontecendo. Estou vendo muito movimento no LinkedIn. Então, é um mês aí para se dedicar bastante. Que maravilha. E a turma também não para, né? Todo dia tem alguém comemorando lá, dedicado especialista novo, impressionante. Exatamente. E vem cá, você já estava buscando emprego há quanto tempo antes do PRH? Então, eu comecei a procurar por novas oportunidades ali em janeiro de 2024, mas Foi assim, de mesmo? forma bem superficial, porque eu ainda estava empregado, mas eu sabia que eu precisava fazer um movimento de mudança, que eu me mudei para o interior do Rio, aqui para a região serrana com a minha esposa, e ali depois em maio, de fato, quando eu fui desligado, eu acabei entrando no mundo assim do marketing digital e durante esse período eu comecei a estudar sobre o marketing digital, fazer alguns trabalhos como freelance, seguir desempenhando ali alguns estudos, outras atividades que também não me deixou assim estar mais ativo na procura das vagas, né? Então, mas aí eu te conheci literalmente ali aos 45 do segundo tempo, que foi no último dia da turma, para fechar a turma 8, que foi dia 13 de novembro, se eu não me engano. E aí eu decidi investir no método PRH e me comprometer ali de ponta a ponta, aplicando as técnicas enquanto ia estudando. Que legal. Vem cá, uma coisa que eu nunca te perguntei. Dentro do marketing digital, você trabalhava com o quê? Era a parte de tráfego, a parte de dados, era com... Era esse meio termo aí, o tráfego, mas na parte de analisando métricas do Instagram, porque a empresa ela queria meio que fazer uma mudança de visão da própria empresa. Eles tinham uma visão muito comercial e era um eco resort, né? Então eles queriam fazer algo agora mais familiar, mais aconchegante. Então a gente estava ali tratando e trazendo algumas estratégias para mudar, vamos assim dizer, uma questão de brand, né? Entendi, entendi. E antes do digital, você trabalhava com o quê? Sempre com dados. Sempre com dados. Ah, entendi, entendi. Então foi só uma aventura ali do marketing, do mundo do digital. Porque, na Mas verdade, nos dados a gente pode encaixar em qualquer mercado, né? É tudo, só estudar o produto e começar a tudo. analisar os dados. Em recrutamento financeiro, nutrição, o que vier aí, dá para encaixar dados. Tanto é uma curiosidade. As pessoas só vão saber quando entrar no PH. Mas, que eu não falo muito disso. Mas o perfil que eu uso de exemplo na turma é um perfil da área de dados, né? De LinkedIn, de currículo e tal, para poder facilitar nas aulas mais práticas lá. E vem Sim, cá, você me foi conheceu como? fácil, né, para mim, porque estava ali no meu mundo, né? Então era mais fácil de adaptar. Por exemplo, se eu fosse de RH, eu não ia entender muito assim aprofundado, mas dá para entender qualquer ramo, qualquer mercado que a pessoa chegar vai conseguir tirar ali. Mas por ser realmente de dados, ficou bem mais alinhado, né? Vamos assim dizer.
Total. Eu acho que a maioria dos especialistas que a gente tem são de dados. Hoje, se fosse para ver uma área, acho que dados é a área mais forte que a gente tem aqui dentro da comunidade do bem. E vem cá, você falou que me conheceu dia 13, foi nos 45 do segundo tempo. Foi o quê? Foi um anúncio? Foi uma indicação? Então, eu não me lembro agora se foi no Instagram, no YouTube ou no LinkedIn, mas eu lembro que eu parei ali para assistir porque eu pensei assim de verdade. Deixa eu ver o que esse cara aqui com um sotaque forte tem para ensinar, né? E aí eu vi seu anúncio, assisti ali duas entrevistas de especialistas da minha área, que foi um da Thay e o outro da sua cunhada. Depois disso, eu procurei elas ali no LinkedIn, perguntar como é que funcionava, porque pô, o cara é de dados sempre desconfiado, né? Eu, na Total. verdade, sempre já fui desconfiado, então sempre precisei de dados para tomar minhas decisões. E depois, quando eu entrei para o mundo do marketing, eu aprendi como de fato acontecem as coisas ali, eu fiquei mais desconfiado ainda, né? Mas eu lembro que depois eu te chamei ali no WhatsApp, ainda desconfiado, mas eu lembro que a gente conversou bastante, você me deu bastante atenção ali, mesmo ainda sem ser um aluno, só sendo talvez um possível lead, né? Mas Uhum. foi muito bacana essa posição de você conversar comigo, me dar ali instruções, mesmo ainda não sendo um aluno seu. Que legal. Mas você chegou a participar do curso gratuito das 3 aulas que a gente faz ou não? Foi no final mesmo do carrinho aberto? Então, eu não participei de nada do gratuito, não vi live de aquecimento, para não falar que eu não assisti nada. Eu lembro que nesse dia 13 teve o último Zoom, né, se eu não me engano, que acontece algumas coisas ali, e eu participei dele ainda para, vamos assim dizer, tomar de fato a decisão final. Que legal, que legal. Então, Normalmente eu faço aula inaugural aberta para quem quiser, quem está em cima do muro, poder tomar decisão se vai entrar ou não. Você lembra como é que foi a aula inaugural? rapaz, que eu não lembro. Porque nesse dia eu fui comemorar um aniversário de um amigo meu, mas eu fui com fone de ouvido, fui ouvindo ali os pontos mais relevantes, Legal. e que de fato, assim, eu já estava assim, com as objeções, vamos assim dizer, 95 quebradas, né? Então foi só o bater do martelo ali naquela aula. Qual era a maior objeção que você tinha antes de investir no PH? Essa questão do marketing digital, né? Porque, assim, a gente vê que ainda existem muitas promessas vazias, né? E principalmente na época, como eu estava ali de freelancer, meio que desempregado, eu precisava meio que pensar em dobro no que fazer com o meu dinheiro com investimento, né? Então, foi basicamente essa questão. E o que foi que fez você mudar de ideia em relação a mim? Então, paradoxalmente, pode até parecer brincadeira, mas saber que você era ali, quando a gente trocou uma conversa, eu descobri que você era aluno do Érico Rocha, então isso foi assim uma prova social importante para mim, porque eu também, quando eu comecei a estudar o marketing digital, eu entrei para o produto dele, conheci, vi que de fato ele é uma pessoa assim que faz o marketing funcionar, até porque foi ele que trouxe isso para o Brasil, né? Sim. Então, isso ali ganhou muitos pontos assim para eu entrar. Eu pensei, poxa, então eu tenho certeza que não vai ser um produto que vai me enganar. Que legal, que legal. Porque Érico realmente ele sempre traz isso para os alunos, né? De você usar o marketing digital com muita integridade, com muita honestidade. Somos empreendedores, mas somos bem limpinhos. Sempre vai falar isso para os alunos, para os mentorados. E é um pouco do que eu tento trazer também na comunidade do bem, né? Ó, Sim. eu vou dar um super poder para vocês no LinkedIn, no currículo, nas entrevistas. Tem que usar com integridade. Senão, vocês vão cair no quadrante do desleal e não pode cair no quadrante desleal. Tem que ser dedicado para estar aqui como dedicado especialista. Talvez você nem tenha visto eu falando essas coisas, porque você chegou já no final, mas eu sempre falei isso. Ó, só quero os dedicados, viu? Não quero quem tá aqui para hackzinho de internet, não. Até porque também não se sustenta, né? Porque quando você acaba chegando numa entrevista, você precisa convencer o recrutador ou o coordenador que seja aquilo que você colocou no LinkedIn, no currículo. Então, se você tentar ser desleal, você não vai se sustentar até o final. Total, total. E me conte agora, depois que você entrou no PRH, seu currículo mudou muito? Como é que era antes e como é que ficou depois? Ele mudou, ele tinha ali cerca de 2, 3 páginas,
muita, assim, para você ter uma ideia, eu lembro que nesse processo aí eu fiquei revisitando algumas vagas e algumas pessoas que eu não lembrava, mas que eu já havia mandado mensagem ali no LinkedIn. Aí quando eu abri, assim, a caixa de mensagem, né, tinha mensagem anterior, e eu pensava assim, cara, não é possível que eu mandei essa mensagem assim para a pessoa, assim, sem pé nem cabeça, sem nenhum tipo de interesse, que assim, se uma pessoa mandasse aquela mensagem para mim, eu ia receber ali, ia dar um ask na hora e não ia de fato dar atenção. Eu fiquei assim, caraca, não é possível que eu abordava as pessoas assim. Depois, Ah, com as técnicas, né, do PRH, pô, ficou assim totalmente diferente, e os resultados foram principalmente mais ainda diferentes. que massa, cara. E LinkedIn, então, seu perfil mudou muito também. Mudou também. Ele era, vamos assim dizer, tinha a parte que era exagerada, tinha a parte que era enxuta, então eu consegui distribuir ali da melhor forma junto com o método do PRH. Você conhecia o LinkedIn Recruiter antes do PRH? Não, nunca ouvi falar. Para você mudou um pouco o jogo, saber os bastidores do recrutamento? Pô, com certeza. Saber como é que funcionava, aquilo que eu estava, cada peça que eu estava colocando, X e Y, como ia interferir, qual seria o resultado. E assim, de fato, uma coisa é na teoria você explicando ali, isso aqui vai ser. Outra coisa é a gente ver na prática, de fato, funcionando. Você vê as pessoas visitando o seu perfil, te mandando mensagem. É assim, é literalmente dar água para o vinho, vamos assim dizer. E é um conhecimento que vai ficar para sua vida inteira, né? Por mais que o LinkedIn Recruiter mude a interface, mude alguma coisa, coloque um novo filtro, os princípios são os mesmos. Então, acho que fica para a vida inteira o conhecimento de vocês, né? Sim. Se você está gostando desse conteúdo, já se inscreva aqui no próximo curso gratuito do Emprego 51 Dias para você poder participar desse evento ao vivo comigo e conseguir o seu emprego o mais rápido possível. O link está aqui na descrição e também no comentário fixado desse vídeo. Que legal. E vem cá, como é que foram? Você foi uma pessoa que botou lá no grupo do PRH todos os dados, todas as análises que você fez em relação aos processos seletivos. Conta aí pra galera quantas vagas você se candidatou, como é que foi essa jornada? Vou contar aqui que eu até trouxe assim de fato escrito mesmo, porque são os dados, né? Eles precisam ser mostrados até para realmente trazer assim mais transparência ainda, para a gente só não ficar no campo das ideias. Mas vamos Total. lá. Bom, como eu falei, eu entrei no dia 13/11, quase no finalzinho do segundo tempo, na turma 8. A partir dali, foram mais de 500 novas conexões no LinkedIn entre recrutadores, coordenadores, pares, né, colegas de profissão, 460 candidaturas no LinkedIn, 274 em outras plataformas como Gup, InHire, Greenhouse, 26 processos seletivos que eu consegui entrar. Então, só de RH foram 26 entrevistas e depois outras com coordenadores, tudo mais. Foram, então, no total, mais de 35 entrevistas. Ali, eu desenvolvi 3 dashboards apresentados e 2 provas de SQL, que são partes, assim, de alguns processos da minha área. Que legal. Estava com 13 processos aguardando retorno, e aí o final do funil, que foi o meu sim. E um outro dado aqui que eu tenho para trazer é que nessa vaga eu recebi um aumento salarial de 125,81%, que é mais do que dobrar o salário. Conseguiu mais do que dobrar o salário? Sim, Caramba, cara. Que mara... Tá pago o PRH então as parcelas? tá. E ainda sobrou um pouquinho para o CRH, que é o próximo produto que a gente vai entrar. Que massa, cara. Eu não sabia disso. Que legal, cara. Que legal. 100% remoto. 100% remota a vaga. Estava buscando vaga remota, porque eu estou na região serrana, eu estou a 3 horas e meia do centro do Rio, então fica bem distante para eu ter um contrato híbrido ou algo do tipo. Que legal. E essa vaga você conseguiu por onde? Foi pela GUP. Quanto tempo durou o processo? Eu me candidatei ali no dia 6, falando assim de ponta a ponta, já que a gente entrou nesse tema. Aí no dia 7, a coordenadora me mandou uma mensagem no LinkedIn para a gente fazer uma entrevista. A gente fez o processo inverso, porque
a responsável pelo RH estava de férias. Então, a gente fez logo a entrevista com um teste ali, analisei umas 3 consultas em SQL, foi um bate-papo ali bem produtivo, e 2, 3 dias depois a pessoa de RH voltou de férias, me chamou para fazer o fit cultural, para conhecer um pouco mais, e ela meio que já estava me mostrando uma certeza, porque ela falou, olha, eu quero fechar essa vaga até amanhã, então até amanhã, no final do dia, eu te dou esse retorno, e por incrível que pareça, desde que a responsável coordenadora lá me chamou, eu senti que eu ia receber a oferta daquela vaga. Não sei por quê, mas talvez a confiança no método que já estava ali maduro, né, já estava enraizado pela minha dedicação também, por ter passado por todas essas 36 entrevistas, né, e foi assim algo muito produtivo. E eu até tinha colocado um lembrete para mandar uma mensagem para novamente perguntar ao RH se tinha um retorno para as 4 da tarde. Eu deixei passar, vou dar mais uma segurada, vou esperar. Aí quando foi 4h18, ela me retornou. Ah, posso te ligar rapidinho para dar um retorno do processo? E ali eu meio que já estava com 99% de certeza, porque quando eles vão dar um retorno assim de que não deu certo, eles mandam a mensagem ou mandam o automático. Agora, para ela falar que queria me ligar rapidinho, eu tinha certeza que alguma coisa boa vinha por ali. Que coisa boa, cara, que coisa boa. Então, o processo durou mais ou menos entre 10 a 15 dias na GUP? Perfeito. Caramba, que legal, cara, que legal. É engraçado isso, porque tem muita gente que fala assim, ah, é impossível vencer a GUP e tal. Ó, a gente tem a prova aqui de uma pessoa que conseguiu vencer a GUP. Às vezes a gente tá, primeiro, se candidatando de uma forma errada, com o cadastro errado, sem valorizar nossas histórias, nossos números e as palavras-chave. E às vezes também a empresa, ela não tem uma urgência tão grande ali naquela vaga da GUP e pode demorar mais. Mas se você acerta, a empresa acerta, pô, 15 dias é possível você concluir todas as etapas do processo. E poderia ser mais rápido ainda se ela não tivesse de férias, né? Pelo que eu entendi. Sim, com certeza. Que maravilha, cara. E vem cá, como é que foi a etapa com a gestora? Você pode falar um pouquinho mais se o método chegou a ajudar? Você chegou a assistir alguma aula para poder se preparar? Sim, ajudou bastante, porque, na verdade, lá no começo mesmo, quando eu já entrei em novembro, eu acredito que eu zerei o PRH ali em 3, 4 dias, porque eu botei tudo ali em 2x e consumi assim, não na rapidez, mas observando, depois voltando no que eu precisava reforçar. Então, tinha algumas aulas ali muito específicas mesmo, que me ajudou bastante em todas as etapas, para vencer a GUP, para fazer a entrevista, para abordar no LinkedIn. Então, mais específica na reunião, cara, muitos pontos assim que eu não abordava tanto em momentos anteriores, que na minha cabeça, no meu entendimento, era algo assim, nada a ver eu falar sobre certos temas, abordar alguns assuntos, mas que ali na hora, algumas palavras também que eu usava, eu percebi que a pessoa meio que se ajeitava assim na cadeira, tipo assim, cara, deixa eu ouvir melhor o que o Carlos está falando. Então, assim, foi muita coisa que eu aprendi no PRH, que eu Que, consegui aplicar ali e me dei bem. que massa, cara. E você falou que mais do que dobrou o salário, você chegou à etapa de negociação ou a proposta já veio assim? A proposta já veio assim. Eu falei que eu estava sentindo que eu ia ser aprovado nessa e numa outra. Só que essa outra era para receber 2K a menos e eu estaria executando assim algumas atividades que não era tanto do meu escopo, eu meio que estaria ali sozinho. Então, pô, foi maravilhoso, porque é o campo de atuação que eu estou e esse número aí que eu falei. E pode indicar alguém da comunidade do bem, né? Que da mesma área que possa estar buscando por essa posição aí, porque às vezes. Foi até o que eu falei lá, eu estou com uns 12, 13 processos aí esperando o retorno e me dando um retorno assim, você avançou, eu vou com certeza indicar os dedicados lá da minha turma, da comunidade do bem. Mas, claro, eu estou sempre observando, eu estou vendo quem está dedicado no LinkedIn e vou. Total. É porque também não vou me queimar, né? Então, Claro, fiquem claro. de olho aí, apliquem o método que eu estou cobrando igual o Rick cobra. Mas é mesmo, porque assim, quando você entrou na turma, eu comentei de você pra Thay. Eu nem sabia que você tinha assistido a entrevista da Thay.
Mas eu falei para ela, Thay, ó, tem um cara aí, se tiver alguma vaga que você tá recusando, que tá chegando para você, pô, indica o cara. O cara tá dedicado, proativo e tal. Ela falou, pô, Rick, eu percebo. Ela nem sempre tá na turma. Ela falou, eu percebo, né? Ele é diferente e tal, é 220, ligar no 220 o carro. Eu falei, rapaz, pode ir que eu boto minha mão no fogo pra esse cara aí. E que engraçado que você entrou por conta da entrevista dela e provavelmente deve ter tido algum tipo de conexão, né? Pós-PRH também, de mais Sim. trocas. É legal Não, demais essa comunidade ela do hoje, bem. tava comemorando com ela hoje, tá? Eu falei para ela, tá, se eu fosse você, dava uma olhada lá no grupo do PRH. Ela não tinha visto ainda, né? Aí ficou super feliz também. E muito legal, né, cara? Porque além do método, além do investimento, a gente conhece de fato ali a comunidade do bem, pessoas que estão ajudando, que estão. Poxa, às vezes a gente está meio desanimado, a gente vê outras galeras comemorando, recebendo seu sim, a gente não. Aí vem alguém assim, meio que aleatório, te dá um incentivo. Então, cara, assim, de fato, uma comunidade do bem, não tem concorrência, a galera se ajuda ali, troca dicas, é uma comunidade muito boa mesmo. Que massa. Você imaginava que seria tão do bem assim? Vindo do Cara, marketing digital? de fato, não imaginava. E logo de cara, eu não imaginava que a gente ia ter tanto encontros assim com você sobre os diversos temas, porque de todos os produtos que eu já participei, era uma live ali, vamos assim dizer, a cada um mês, ou só uma inicial, e depois você pegava só o conteúdo ali gravado. O suporte no WhatsApp também, cara, ali junto com você, com todo o time, muito diferencial ali. E, cara, eu não sei o que você tem, eu não sei se você não dorme, mas tem dia que você está mandando mensagem 6 horas da manhã, 7 horas da manhã está respondendo, 10 horas da noite está respondendo, sábado, domingo. Então, assim, eu acredito que é uma via de mão dupla, né? O tanto que você dedica ao produto, você está recebendo essa colheita dos dedicados do lado de cá também. Total, total. São 91 dedicados especialistas agora com você. Provavelmente eu não tenho nenhum concorrente que chega a nem metade disso, de dedicados especialistas com entrevistas gravadas, comprovadas. Porque print é fácil, né? Agora eu quero ver entrevista mesmo, com pessoas contando, comentando, recomendando lá no LinkedIn, aí é difícil pra caramba. Então, acho que é uma dedicação de ambos os lados, mesmo. Nossa, da empresa, para a gente entregar um bom produto, um bom suporte para vocês, mas de vocês também, de estar correndo atrás. Porque eu não fiz seu currículo, não fiz seu LinkedIn, não te entreguei nada pronto, né? Uhum. Perfeito. E vem cá, você viu a diferença disso, de eu não fazer seu currículo, não fazer seu LinkedIn? Veio com certeza porque foi um exercício interno que eu acabei tendo que fazer. Porque uma coisa é pegar, falar para o Henrique, pô, me ajuda aí, tem um modelo, é só adaptar minhas histórias, mas quando a gente pega para fazer algo assim que eu nunca fiz, e que, assim, pela minha história, eu sempre fui muito mão na massa, de pegar, executar, sair fazendo, até na própria turma 8 eu desenvolvi uma planilha lá para ajudar a galera, e eu sempre fui assim, de querer resolver o problema, mas nunca parei para refletir as histórias que eu construí, os números que eu consegui entregar. Então, ali, parte do método, a gente trabalha muito essa questão, e foi muito bom mesmo, assim, eu fiz diversas publicações até no LinkedIn para, de fato, é o ditado que fala, vender o peixe, né? Eu nunca soube Sim. vender meu peixe, eu sempre executei, sempre entreguei os resultados, mas nunca consegui me vender como eu aprendi no PRH. E vem cá, aquela postagem do iFood, qual foi o resultado? Rapaz, aquela ali, a princípio, eu estava com aquela injúria que eu, caramba, não é possível que eu não passe aqui nesse ATS, é só negativa, negativa. Aí a gente ali em grupo desenvolveu essa estratégia para fazer essa postagem. Cara, trouxe muita gente ali do iFood para minha publicação, e inclusive eu participei de um processo seletivo que uma própria coordenadora me chamou lá no LinkedIn, e, poxa, sua publicação apareceu aqui para mim do nada, não era nem conexão dela, ela já me passou o invite lá de conexão, conversou um pouco comigo, a gente avançou no processo, fui até a última etapa, mas eles acabaram optando por uma outra pessoa, por alguns detalhes internos deles, mas assim, foi uma estratégia totalmente que eu não tinha imaginado e que deu muito Que certo, massa. fora as conexões, né, que eu já tive ali com as pessoas, que assim vou levar para sempre, principalmente na área de dados, para a gente trocar bastante.
Perfeito. Que é uma coisa que eu falo para vocês, né? Assim, o PRH, beleza, funciona no curto prazo? Funciona. Pô, funcionou com você em 2 meses, você já estava empregado. Mas vocês vão construindo coisas que vão para o médio e longo prazo também. Então, toda entrevista é uma oportunidade de fazer network, todo contato ali é uma oportunidade de você lá na frente ajudar a pessoa, dessa pessoa te ajudar, enfim. Então, é importante que a gente tenha essa visão de médio e longo prazo também, não só da necessidade de conseguir logo um emprego. E eu acredito que essa postagem aí ainda vai te dar muitos bons frutos lá na frente. Tenho certeza disso. Sim. Certeza. Carlos, eu estou fazendo essa pergunta para todos os dedicados especialistas, tá? Para poder sempre estar melhorando o método, sempre estar vendo o que eu posso estar ajustando e dando de conselho para as turmas novas que estão chegando. Para você, qual que você acha que foi um grande acerto para você conseguir seu emprego em 2 meses? Um grande acerto. Bom, foi seguir o método PRH de ponta a ponta, sem questionar, sem nada. Ah, mas por que isso é assim? Ah, isso aqui não concordo, não vou fazer. Mas na verdade tem só uma coisa que eu não fiz e que eu posso considerar como um erro, que foi o selo Open to Work. Não utilizei e acredito que se eu utilizasse, poderia ser mais rápido, poderiam mais pessoas virem até o meu perfil, mas, enfim, foi o único ponto que eu não utilizei e acredito que sofri um pouquinho por não ter utilizado. E por que que você não usou? A curiosidade mesmo. Sim, cara, infelizmente a gente vê muito preconceito ainda com o selo, porque, cara, infelizmente tem muita gente que está em situações bem difíceis e que por não saber abordar as pessoas, mesmo por desespero, às vezes acaba tomando e chegando numa abordagem agressiva e tudo mais, poxa, como desespero. Eu sei que internamente bate um desespero em algum momento, poxa, suas contas estão atrasando, você tem filho pequeno para criar, para comprar um leite ou algo do tipo, mas infelizmente existem pessoas preconceituosas ainda com esse selo. Então foi algo que eu optei por não utilizar. Posso ter sido penalizado, mas eu consegui a vaga. Mas, cara, se É, é uma avaliação que cada um tem que fazer internamente. total, Tá? Até total. porque tem recrutador que, ok, gosta, valida, e tem quem não gosta. Então, vai de você fazer essa ponderação. Perfeito. E é aquilo que eu falo, né? Pô, eu vou passar para vocês o que tá funcionando pra galera, o que funcionou para os dedicados especialistas. Cada um toma a sua decisão, todo mundo é adulto, para ver se vai seguir aquele ponto ou não. Então, se não me engano, a Thay usou, por exemplo, o selo do Pentwork, mas a Ana Lu não usou, que foi a outra que você conversou, que é a minha cunhada. Não usou o selo do Pentwork também. Então, mas funciona de qualquer jeito, né? O que importa é o emprego, tá feliz, tá bem, e é isso que vai contar. 51 dias, para quem não sabe, é uma homenagem para meu pai, que faleceu com 51 anos de idade. Tinha esse projeto, mas não foi para frente porque acabou falecendo por conta do câncer. Então, tem gente que fala, Rick, todo mundo consegue emprego em 51 dias? Eu falo, não, é óbvio que não. Você quer a resposta marqueteira ou a resposta verdadeira? A verdadeira é que não. Então, acho que fica claro aqui, pô, 64 dias, tá aqui a prova de que não é todo mundo que consegue e tá tudo bem, porque o que importa de fato é o emprego. Mas você chegou a receber alguma outra proposta? Se eu entrasse ali na turma 7 ou 6, um pouco mais para o meio do ano, talvez eu tenha conseguido nos 51 dias, pelo que eu comentei no começo, né? Que o mês de dezembro ele é curto, tem gente que entra de recesso, então talvez eu entraria nos 51 dias. Mas, cara, para a gente que seja em 70, em 90 dias, o importante é a gente Total, alcançar a nossa vaga e validar o método. total, total. Ou se o descarado tivesse botado o selo do Open to Work. Também. Brincadeira. Ô, Carlos, e me conte uma coisa. Como é que você se sente hoje como um dedicado especialista? Você já se imaginava estando aqui comigo, conversando e trocando essa ideia? Cara, eu não imaginava, mas assim, confesso que eu sempre quis, não por mim, mas por ser mais um case de sucesso seu. Porque assim, eu vejo esse espaço aqui que a gente tem para conversar uma prova social de que, de fato, o método funciona. A missão do Rick, que era do pai dele, de fato é válida, é verdadeira. Então, estar aqui é totalmente assim gratificante.
Que coisa boa, cara. Obrigado de verdade por isso. E é bonito ver como que a galera da turma também, tipo, pô, o pessoal se dedicando, como conseguiu, né? Acabei de entrevistar a Lari, já entrevistei o Marcião, hoje acho que saiu a entrevista com o Cadu. Pô, a galera toda, vou entrevistar o Lê aí, que comemorou hoje na comunidade. Eu acho que Eu queria ter um acesso à sua agenda, cara, para ver como é que é essa doideira aí, porque não é possível que tu consegue fazer tanta coisa. eu também não sei como é que é aqui não. Mas a gente vai tentando aos poucos aqui dar um jeito para ajudar vocês aí. E queria, Carlos, para a gente finalizar, que você desse um conselho para quem está aí tentando conseguir um emprego e não está conseguindo, já tentou talvez um pouco de tudo e já está quase desistindo. Qual conselho você daria para essa pessoa? Certo. Bom, não desista de jeito nenhum e, assim, siga cada aula à risca, porque, assim, vai ter dias que você vai estar desanimado, você vai ver os colegas recebendo seus sim, enquanto o seu ainda não chegou, mas, assim, para mim sempre foi claro que se estava demorando é porque algo maior e melhor estava sendo preparado. Então, dedique-se, cara, nas pequenas coisas. Eu me lembro de um case técnico que foi o desenvolvimento de um dashboard que eu precisei resolver. Eu fiz num domingo e fiquei nele das 11 da manhã até as 11 da noite. Porque assim, eu sabia que eu precisava dar o meu melhor, mesmo que se eu não fosse aprovado, eu sou cristão, então eu acredito muito em Deus, cada um tem a sua religião, pode ser Sim, acreditar em alguma força, em alguma energia, mas eu acredito que coisas boas acontecem para quem busca o bem e para quem se dedica da melhor forma. Então, eu acredito que aquele espaço ali que eu estava me dedicando naquele domingo, de 11 da manhã às 11 da noite, cara, ia ser recompensado de alguma maneira. Não foi nessa vaga, mas, enfim, virou uma publicação no LinkedIn, então acabou servindo para alguma coisa estrategicamente. E é isso. E aquele esforço ali me preparou para o próximo desafio. E uma frase perfeito. que você fala, se você quiser, pode até falar aí, porque a frase é sua, sobre descansar, só que eu faço uma adaptação. Nos dias ruins eu descansava, mas me aplicando a vagas. Eu botava uma música aqui para ouvir, para tentar me animar um pouco, mas eu ficava ali me candidatando a vagas. Que massa, cara, que massa. A frase que eu falo é: aproveite os dias bons, descanse nos dias ruins, mas, se possível, é uma coisa que eu faço também, tá, Carlos? Quando eu tô mal, eu tento descansar produzindo de alguma forma, porque minha agenda é muito louca. Então, se eu parar pra descansar, tipo, só descansar, acaba ferrando muito. Mas isso é legal que você falou, porque eu lembrei de um caso hoje, na turma 9, Emanuel perguntando: Rick, o que fazer quando eu estiver cansado, assim, de estar me aplicando para as vagas e tal. Aí eu falei de você. Eu falei assim, pô, você viu a análise de dados que o Carlos fez lá no grupo do PRH? Você viu quanto de vaga que ele publicou? Provavelmente ele não parou de se inscrever em nenhum momento. Ele estava lá aplicando, 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 devia estar ouvindo alguma coisa. Aí eu comentei, ó, bota a entrevista de dedicado especialista para você ficar ouvindo. E aí você vai ouvir as histórias dos outros, vai se motivar, vai falar assim, pô, velho, tem que me inscrever mesmo, porque todo mundo não desistiu. Então acho que fica. Aí eu conselho ele, quem sabe o Emanuel um dia não vai estar aqui também, aí inspirando, porque ele também é de dados, vai estar inspirando outras pessoas aqui para que mais pessoas possam valorizar suas histórias, mostrar que todo mundo tem números, que é só a gente se organizar para poder conseguir mostrar isso nos processos seletivos. E um recado para a turma 8, a sua turma do coração aí. Que recado que você daria para essa turma? Cara, quem ainda não chegou lá, vamos que vamos aí nesse mês de janeiro, principalmente. A gente está vendo aí diversas oportunidades. A galera de dados, aí pode ficar tranquila que eu recebendo um retorno aqui, eu vou indicar os mais dedicados, com certeza. E vamos Total. em frente. Outras áreas aí, cara, se precisar de alguma coisa, é o que a gente continua trocando até hoje, ali no WhatsApp. Cara, diariamente tem um assunto diferente ali que a gente troca, que a gente ajuda, que a gente tira dúvidas. Então é permanecer, cara. Infelizmente, se a gente parar, a própria palavra fala, né? A gente vai ficar parado. E aí? A vaga não vai cair assim do céu. Então a gente tem que continuar a todo custo. Perfeito. Se as pessoas quiserem se conectar com você no LinkedIn, podem se conectar?
Pode ser, meu LinkedIn é Carlos Santos, só que sem vogal. Então é CRLS-SNTS. Agora que eu entendi, eu falei, que letras são essas? Agora eu entendi. Sem vogal. Muito bom. Vou pedir para a editora botar aqui para se conectar. Carlos, muito obrigado pelo seu tempo. Muito obrigado pela sua dedicação. Tava rezando, você sabe que eu também sou cristão, sou católico. Tava rezando muito por você, pela sua dedicação, por tudo que você fez pela turma e tal. Acho que a turma também, 8, tava todo mundo esperando essa entrevista aqui pela forma como você foi ajudando a galera, foi se empenhando, enfim. E olha que legal. Muitas vezes tem gente que fica com uma noia na cabeça dos 51 dias. Eu duvido que alguém saiu da faculdade falando, um dia eu quero conseguir emprego em 51 dias. Ninguém fala isso, né? Tipo, eu coloquei como homenagem, aí tem gente que fica com essa noia. E hoje, para você, com 64 dias, eu tenho certeza que você prefere receber uma proposta com 64 dias, ganhando o dobro e mais um pouco, do que uma proposta com 51 dias, ganhando menos e talvez não sendo remoto, não sendo as condições que você quer. Então, eu acho que as pessoas precisam ter maturidade nesse ponto aí de conseguir emprego, se dedicar, e, como você falou, uma coisa melhor tá vindo com certeza. Com certeza. Então, Perfeito. Te agradeço também, Henrique, por todo o empenho aí no seu produto. E quando a gente parar a gravação aqui, por favor, me explique sobre o CRH, que eu quero dar esse próximo passo aí. só para deixar gravado então essa parte que eu vou te falar aqui o próximo, que é o seguinte, você já sabe aí que eu sou aluno do Érico Rocha, ele tem lá os faixas pretas dele, né, que ele tem a questão de faixas e todos os níveis. Agora a gente tem nossos dedicados faixas pretas, que é o quê? São as pessoas que vão ganhar 51 mil reais de salário. Os grandes diretores, gerentes, a gente, com a CRH, a gente quer fazer isso, que as pessoas possam crescer aí, a gente formar bons diretores, gestores, especialistas dentro do mercado, que a gente sabe que aos pouquinhos a gente vai mudando um pouquinho esse mercado brasileiro de trabalho. Então, quero que você seja um dos meus dedicados faixas pretas aí, viu? De verdade. O PRH é só o começo, cara. Tá bom? Falou. Fechou, Carlos. Obrigado, velho. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se você chegou até o final desse vídeo, é porque você está se dedicando e é uma prioridade para você conseguir o seu emprego em até 51 dias. Então faz o seguinte, vai aqui na descrição e no meu comentário fixado também, para você se inscrever e participar do próximo curso gratuito do Emprego 51 Dias. Lá a gente vai dar vários presentes, materiais, análise de LinkedIn, vai ter muita coisa para que você possa entender exatamente como melhorar sua GUP, melhorar o seu LinkedIn, como passar nas entrevistas e conseguir o seu emprego em até 51 dias. Então, vai aqui embaixo e já se inscreva no nosso próximo evento.